Paz do Senhor, irmãos. Eu quero meditar um pouco sobre um assunto delicado, polêmico, complexo, mas de uma importância e de uma simplicidade tremenda. Vamos falar sobre salvação. O que nós devemos fazer para sermos salvos? Qual é o método seguro? Qual é a igreja correta? O que é certo e errado? Vamos meditar sobre isso, tendo por base uma passagem bíblica muito conhecida. Evangelho segundo João, capítulo 3. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 7. Está escrito: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for ou estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos é nascer de novo. Essa última frase é a resposta da nossa pergunta. O que é necessário para ser salvo? Jesus diz: importa-vos é nascer de novo. Nós encontramos nos meios evangélicos, se assim podemos dizer, uma diversidade inumerável de conceitos que são colocados como pontos básicos e imutáveis para a salvação. Se eu fosse aqui tentar resumi-los, eu teria que gastar um tempo muito extenso para o fazer e iria ignorar muitos que têm um valor singular e importantíssimo para alguém e poderia parecer um herege. Então, para simplificar tudo isso, eu vou ignorar essa tentativa de resumir tais pontos e vou recorrer ao que Jesus estipulou e estabeleceu para que nós sejamos salvos. Pronto. Todas as epístolas, todas as passagens do Tanakh, da Torá, do Antigo Testamento, os profetas, os reis, os juízes, todas as mensagens pregadas, todas as experiências aplicadas em nós espiritualmente são válidas, importantíssimas e indispensáveis. Mas todas elas não contradizem aquilo que Jesus ensinou. Jesus Cristo, ele simplificava as coisas. E a ideia religiosa é complicá-las. Você deve saber disso. E a Bíblia diz que Deus não é de confusão, e sim de paz. Se alguma coisa está confundindo a sua mente, não é Deus. Mas é a palavra que está me deixando confuso, porque eu não sei isso, eu não entendo aquilo, eu ignoro isso, eu acho que aquilo deve ser feito, e eu vejo que algumas igrejas fazem e outras não. Quem é que vai ser salvo? Essa confusão não provém de Deus. Vamos ao texto. Nicodemos era um líder religioso. A sua atitude de ter ido com Jesus à noite demonstra que ele temia ser visto pela sociedade ou pelos seus súditos ou companheiros religiosos com Jesus, que andava em meio a pessoas que viviam às margens da sociedade. Pessoas simples, pessoas pobres, pessoas rejeitadas. Então, Nicodemos foi à noite. Ele tinha um certo receio, ele tinha uma certa vergonha, até mesmo medo,
Ele não queria manchar a sua imagem. Tudo bem, Jesus não repreende por isso. Mas isso é percebível pelo fato de ele ter ido à noite. E ele chega com uma ideia pré-concebida da religião. Ele chega elogiando a Jesus, dizendo: sabemos que és mestre. Essa é a atitude da religião. Esse é um dos comportamentos mais comuns no meio religioso ou nos meios religiosos. Louvar a Jesus. O termo louvar também significa elogiar. Um reconhecimento que pode ser sincero ou um reconhecimento que diz respeito a uma obrigação incontestável, ou até mesmo um reconhecimento lisonjeiro. Não se sabe qual era a intenção de Nicodemos aqui. Novamente, Jesus ignora. E ele vai e dá um elogio, né? Ele dá um louvor a Jesus. E Jesus já entra logo no assunto. O que é necessário? Jesus Cristo não corta a volta, ele não fica enrolando como aquele ambulante na praça, onde todo mundo fica em volta dele, e diz assim: vou mostrar um animal que nunca se viu aqui, e todo mundo fica esperando, ele passa o chapéu, colhe o dinheiro de todo mundo por horas e nunca mostra, e fica sempre enrolando. Como um pregador que usa de ideias, de argumentos para ficar te prendendo e nunca chega à conclusão. Jesus não enrola. Lembre-se disso. Nós não estamos aqui para fazer stand-up do Evangelho. Nós não estamos aqui para entreter as pessoas. Nós temos obrigações. E a obrigação do pregador é anunciar aquilo que a Bíblia diz, sem enrolar. Então, Jesus disse: em verdade, te digo, que se alguém, sem exclusão, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é indispensável. Muitas pessoas não concebem, não entendem, não compreendem, não sabem o que é o reino de Deus porque não nasceram de novo. Continuam mortas em seus pecados e delitos. São pessoas cuja natureza é pecaminosa e não se converteram. Não são salvas. Uma criancinha que para você ou para muitos pode parecer ingênua, ela não é salva, enquanto ela não toma uma atitude de reconhecimento mediante a sua consciência, a não ser que seus pais sejam salvos e debaixo da salvação dos seus pais ela esteja guardada. Por isso nós apresentamos na igreja quando criança. Que ela nasce no lar que não tem a salvação, ela ainda não é salva. Ela precisa de um conhecimento. Isso é interessante, intrigante, incômodo. Muitas pessoas dizem: Jesus falou deixar vir as minhas criancinhas, porque delas são o reino de Deus. Características de criança precisam serem vistas nas pessoas que são nascidas de Deus. Porque senão Jesus não diria: é necessário nascer de novo. Paulo fala em Romanos, no capítulo 3, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Uma criança, ela pode não ter cometido inúmeros pecados porque a sua idade ainda não permite, mas a sua natureza já é pecaminosa. Em pecado me concebeu a minha mãe, disse Davi. Nós já nascemos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Então, é necessário que essa natureza pecaminosa morra e nasça uma nova natureza. Por isso que Jesus falou: quem não nascer de novo não pode ver. Se você não está vendo, não está entendendo, é porque você não é nascido de Deus. Não se sinta ofendido. Peça a Deus para te dar essa nova vida, porque Ele é quem opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Me perdoe. Prosseguindo, Nicodemos ficou em dúvida e perguntou: como pode ser isso? Como pode um homem nascer segunda vez? Será que ele pode entrar no ventre materno? Olha a confusão que Nicodemos criou na sua mente por ser um homem natural. Um homem natural não entende as coisas de Deus. Ele entende das coisas terrenas.
E ele inventou uma loucura que, se colocasse aquilo como ponto básico para a salvação, seria uma complexidade ainda pior do que as que existem, né? Aqueles que dizem que tem que guardar o sábado, aqueles que dizem que tem que ser batizado assim, aqueles que dizem que tem que ir no monte de fulano, aqueles que dizem que tem que usar o véu, aqueles que dizem que tem que saudar com o ósculo, aqueles que dizem a minha igreja é, a sua não é. Aí, se colocasse mais essa questão, que seria uma complexidade terrível, né? Mas Jesus Cristo, pacientemente, lhe ajudou. No versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito. A água, notoriamente, é a palavra. No capítulo 15 do Evangelho de João, quando Jesus Cristo inicia aquele sermão acerca da função do Filho de Deus, o homem Jesus, e a função de Deus, o Espírito, essa distinção funcional, o homem, a imagem visível de Deus, que é Espírito invisível, que tem um mistério específico, que foi a cruz e morreu pelos nossos pecados. Não foi Deus quem morreu, sim o homem, o Filho, o enviado, o gerado, o unigênito. Aí Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Toda vara que estiver em mim e dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto, mas aqui não dá, ele corta e lança fora. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra limpa, a palavra lava, a palavra alimenta. Nós temos que nascer da palavra. Nós temos que ser gerados pela palavra. Onde está a tua base de salvação? Tem que estar na palavra. A palavra ensina a batizar de que forma? É a sua base de salvação. A palavra ensina o arrependimento, é a sua base de salvação. A palavra ensina a santificação, é a sua base de salvação. A palavra ensina a obediência, a palavra ensina a ser frutífero, é a sua base de salvação. É a água. A pessoa precisa nascer da palavra. Ela precisa conceber a palavra e a palavra fluir através dela. Isso só é possível com a ação de Deus e a permissão através do reconhecimento do homem. Reconhecimento de quê? De que todos pecaram, de que não há um justo sequer, e que eu preciso me arrepender para que Deus gere em mim uma nova vida. E do Espírito. Então Jesus continua dizendo, quem estiver em mim e eu nele. Temos que estar em Jesus, a palavra, o verbo que se fez carne. Estarmos na palavra. E a palavra, que é espírito e vida, tem que estar em nós. Porque sem ele, nós não seremos frutíferos. Aí Jesus finaliza dizendo, não te admires de eu dizer para vocês, necessário é nascer de novo. Não dá para ser salvo cumprindo ritos, praticando cerimônias, guardando costumes, preceitos, ainda que esses tenham virtudes e sejam ordenanças de Deus. Você nem conseguirá guardá-los se você não nascer de novo. O novo nascimento é que faz você se submeter a Deus. O primeiro passo é o arrependimento. O arrependimento é um reconhecimento proveniente de um encontro com Deus. Deus se mostra para você e faz você reconhecer quem você é, faz você ver quem você é. A partir desse momento você tem duas opções, aceita ou não. E o interessante é que Deus é gracioso, misericordioso, longânimo, e no decorrer da existência de muitos, Ele faz isso várias vezes, porque Ele quer salvar. O maior preocupado em salvar não é o seu pastor, não é o seu pai, não é você, é Deus. Então, quando eu exclusivizo a salvação para a minha denominação eclesiástica, eu estou lutando contra Deus, que quer salvar. E eu quero que seja salvo só os que fazem o que eu acho certo. E Deus diz em sua palavra, necessário nascer de novo. Jesus fala, há ovelhas minhas em outros aprestos. Uma vez um irmão me fez uma pergunta que eu admirei muito. Ele, quando me conheceu, perguntou, o irmão serve a Deus em qual ministério?
Achei interessante. Depois de um tempo, ele queria argumentar e provar para mim que a igreja dele era a única que salvava. Então eu usei aquele argumento com ele. Irmão, um dia Deus te usou para me respeitar, porque você viu em mim Deus e perguntou em qual ministério eu servia ao Senhor. Agora, a sua natureza pecaminosa faz você jactanciar de forma soberba, defendendo excitamente o ministério que você faz parte, dizendo que lá é o único meio de salvação. Fica com o Espírito de Deus, que te usou maravilhosamente para ser tolerante aos nossos pontos de vista diferentes acerca da palavra. O seu ministério e outros ministérios tantos podem ser um canal de bênção para Deus. Por que não? Ele é poderoso. Então nós não podemos aqui restringir Deus a uma organização eclesiástica, porque senão seríamos tolos e totalmente contrários ao próprio Deus. Você se lembra? Quando Jesus, agora eu estou falando para você, o que eu falei com ele foi até aqui, agora é para nós aqui. Quando Jesus, o Pedro e Tiago, desculpem, chegaram até Jesus e disseram: Mestre, nós vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, mas nós o repreendemos porque ele não se segue conosco. Olha que coisa. Jesus concordou com aquilo? Jesus achou bonito, aplaudiu, elogiou e disse para eles: muito bem, vocês fizeram uma coisa certa? Claro que não. Jesus os repreendeu dizendo: vocês não deveriam ter feito isso. Quem não é contra nós, é por nós. Então pare de defender uma placa de igreja, pare de defender uma denominação, por mais que ela tenha virtudes bíblicas. Seja humilde. Quem salva é Jesus. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O homem Jesus é o caminho, é a verdade que devemos imitar, é a vida que nos dá direito de eternidade. Para vir ao Espírito que é Deus, ao Pai, que estava nele fazendo a obra salvífica, nós temos que estar nesse caminho. Ele deixou claro: sem mim nada podeis fazer. Somente em Jesus é que há salvação. Nos rendermos a Ele, permitir que Ele gere em nós um novo homem e nos submetermos a Ele, permanecermos firmes enquanto existirmos, até quando Ele voltar, é o meio de salvação. E isso só é possível mediante o novo nascimento. E quem dá o novo nascimento? É Deus. A palavra gera em nós a fé. E a fé nos leva a agirmos de conformidade com a vontade de Deus. E aí sim, a nova vida, Deus nos concede para que dela venhamos usufruir e preservá-la. A salvação é algo maravilhoso, é algo extraordinário e é algo acessível para todos os homens. E para finalizar, eu cito o que Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ele fala assim: de Deus, e a sua vontade é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não te admires de, ao invés de eu exaltar aqui uma denominação, um grupo eclesiástico e tentar denegrir outros, eu apenas citar o que Jesus disse: importa-vos é nascer de novo. E quando você nasce de novo, você dá fruto. E você vai ter a resposta, porque você terá características de um salvo. Salmos 15, Davi pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo templo, no teu santo monte? Aí a resposta vem como que uma inspiração. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. E que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem o Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta seu dinheiro com usura,
nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Quem pode proceder assim? O homem? Sim, mas qual homem? O homem que é nascido de Deus. O homem que é guiado pelo Espírito Santo. Desculpe por repetir, com isso eu termino, mas eu vou ter que fazer isso. Romanos 8, versículo 14, Paulo diz: todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Não te admires. Jesus está dizendo novamente: importa-vos nascer de novo. Deus abençoe a todos e nos faça viver a sua vontade sempre, em nome de Jesus.